Logo em seguida temos a guia placa-mãe. Aqui é onde obtemos informações sobre a placa-mãe de modo geral e seus componentes. Então aqui temos informações sobre o processador. O mais interessante de se monitorar aqui dentro é a utilização de cada núcleo da CPU. No total eu tenho 6, então aqui ele mostra a porcentagem de uso de cada um. Então se você quiser monitorar o processador de modo geral, você pode fazê-lo por essa guia ou pela guia Overclock. Aí vai depender muito do que você quer monitorar. Já aqui em CPU-ID você tem informações sobre as instruções suportadas pelo processador e as suas funções de modo geral. Recursos de segurança, por exemplo, funções relacionadas a gerenciamento de energia. Então todas essas características do processador você pode monitorar por aqui. Por exemplo, se eu quiser saber se o processador oferece suporte ao FMA4, eu posso ver aqui na lista que ele oferece tal suporte. Então aqui você pode obter todo tipo de informação do gênero. Outra opção importante de se monitorar aqui dentro, o Turbo Boost. Já na guia placa-mãe você obtém informações da placa-mãe, a ID da placa-mãe, o nome da marca da placa-mãe, o seu modelo mais uma vez, o tipo de barramento dela, o clock da placa-mãe, do seu barramento. Se você quiser obter informações sobre o barramento da memória, aqui embaixo você pode obter essas informações. Então aqui você tem informações sobre a largura do bus, ou seja, a largura do barramento, que é 128 bits, o FSB, o clock real e o clock efetivo, tá bom? Então aqui resumindo, no meu caso, eu posso colocar os pences de memória RAM para rodarem no máximo a 1333 MHz, isso em overclock, tá? No modo padrão, o clock fica em 1066. E aqui a gente tem a banda total, que é a taxa de transferência total por segundo, através da memória RAM. Aqui você tem informações sobre o socket da CPU, que no meu caso é o AM3 Plus, os slots de expansão disponíveis na minha placa-mãe, que no caso é o PCI, PCI Express, PCI Express X16, a quantidade de slots de memória RAM, o tamanho da placa-mãe, o chipset principal da placa-mãe, que geralmente é o North Bridge, a ponte norte, e assim por diante, tá bom? Aqui a gente tem alguns links, onde você pode acessar a página do fabricante da placa-mãe, da BIOS. Nem sempre esses links vão funcionar, tá bom? Mas geralmente funcionam. Eu sinceramente não recomendo atualizar a BIOS através desses links, tá? É mais prático você procurar pelo modelo da BIOS da sua placa-mãe diretamente no Google, já que em memória você tem informações sobre a memória física, o total disponível para ser utilizado. Como eu falei para vocês, eu tenho 8 GB no total, só que 1 GB está sendo utilizado pela placa de vídeo on-board, então eu tenho disponível 7 GB e uns quebrados. Aqui eu tenho a quantidade usada e a quantidade livre no momento. E aqui a quantidade utilizada em porcentagem. Já embaixo a gente tem o tamanho da memória virtual, que é basicamente a soma da memória RAM total com o arquivo de paginação. Então aqui a gente tem o total utilizado somando os dois tipos de memória. Já aqui embaixo a gente tem informações sobre o arquivo de paginação, o local onde ele foi criado, que no meu caso foi na partição D, o seu tamanho, que é basicamente o mesmo tamanho da memória RAM, o uso atual e o pico de uso. Então no meu caso observe que o Windows 10 pouco utiliza a minha memória de paginação, ele utiliza com mais frequência a memória RAM, porque eu tenho memória RAM à vontade para ser utilizada, então ele quase não utiliza o arquivo de paginação. Já aqui em SPD você tem informações sobre os módulos de memória em detalhes, o seu fabricante, que no meu caso é Kingston, o número de série da memória RAM, a semana e o ano em que ela foi fabricada, o tamanho do módulo, ou seja, sua capacidade, que no meu caso é 4 GB cada um, o tipo de memória, que é o SDRAM DDR3, a sua velocidade máxima e assim por diante, tá bom? A sua voltagem. Então se você quiser obter informações detalhadas da sua memória RAM, é só clicar aqui em SPD. Aqui a gente tem também detalhes sobre os recursos suportados por cada memória, tá bom? Já aqui em chipset, nós obtemos informações sobre os chipsets da placa-mãe, que compõem a ponte norte e a ponte sul, tudo agrupado, tá bom? Então aqui a gente tem as propriedades da North Bridge, que é a ponte norte. A ponte norte no meu caso é a AMD RS 780L. Então aqui a gente tem a sua voltagem, as suas informações sobre tamanho, a quantidade de transistores e assim por diante. Aqui embaixo a gente tem informações sobre o controlador gráfico, ou seja, a placa de vídeo embutida na placa-mãe, a placa de vídeo on-board, que no meu caso é a ATI Radeon 3100.
No meu caso ela está ativada, ou seja, ela está em uso, e esse é o seu tamanho atual. Já aqui embaixo a gente tem informações sobre o High Definition Audio, ou seja, a placa de áudio on-board. Aqui no caso eu tenho duas placas de som, que vem nessa placa-mãe. Uma controla a entrada HDMI, que é o codec ATI Radeon IGP HDMI, que por sua vez é controlado pela Northbridge, e eu tenho a placa de som da Realtek, que é separada. Lembrando que aqui no caso as informações pertencem a uma Northbridge. Essa minha placa-mãe ela tem no total duas Northbridge e uma Southbridge, ou seja, duas pontes nortes e uma ponte sul. Essa segunda Northbridge ela é integrada no chip da CPU, então você pode obter as informações dela aqui dentro também. E temos a Southbridge, ou seja, a ponte sul. A ponte sul ela geralmente é menorzinha e ela controla componentes como o áudio, por exemplo. Então aqui o modelo dela é a AMD SB710 e o nome do codec é o Realtek, que é o codec da minha placa de som. A ponte norte geralmente controla os barramentos de alta velocidade, como o PCI Express, por exemplo, os barramentos da memória, e a ponte sul controla os barramentos de menor velocidade, o PCI comum, as portas USBs, as portas do teclado e do mouse, a placa de som, tá bom? Então aqui no caso a placa de som é da Realtek, o codec é da Realtek, certo? Então se você quiser obter informações sobre os chipsets da placa-mãe, é só clicar aqui em chipset. Já aqui em BIOS, nós obtemos informações sobre a BIOS do computador, a sua marca, a empresa fabricante, aqui no caso a empresa é a Phoenix, e o tipo da BIOS é a UART modular, tá bom? Tem a versão dela que é a F2, a placa-mãe na qual ela pertence e assim por diante. Informações importantes aqui da BIOS que você pode obter: a data de lançamento dessa BIOS e a data de lançamento da BIOS do vídeo. No meu caso não tem mais nenhuma atualização para nenhuma nem outra. E eu nem mexo com a atualização de BIOS para falar a verdade. Se está funcionando normal, então deixa quieto. Por último nós temos essa opção chamada CPI, que eu não vou abordar nesse vídeo, tá bom? Porque é uma guia bastante inútil que raramente você vai precisar usar para alguma coisa.